Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui mais uma vez nesse canal que é a internet, onde a gente pode se encontrar. Tenha um bom domingo, ou um bom dia, ou uma boa noite, uma vez que eu não sei qual o horário que você vai assistir essa aula. Hoje nós vamos estudar uma lição que vai ser a aula número 20, Moisés e as águas amargas. Esse texto bíblico se encontra lá em Êxodo 15, 22 a 27. Meu nome é Francisco Gorgonha, mais conhecido aqui na igreja como Tim. Vamos ter um momento de oração? Senhor Deus, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, pois sabemos que o Senhor é bom para cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos a chance de estarmos aqui estudando a tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando a cada lar, a cada pessoa que recebe essa mensagem. Que seja tudo, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te damos graça por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Como tinha falado, o nosso texto bíblico se encontra lá em Êxodo 15, de 22 a 27. Vamos lê-lo? Fala assim: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que bebemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. O objetivo dessa aula é dialogar sobre a situação dos recursos hídricos no mundo e enfatizar a necessidade de encorajamento missionário da igreja na preservação da natureza e com a educação ambiental. Eu estava pensando sobre essa forma que Deus agiu ali, naquele lugar, jogando aquele arbusto na água e purificando aquela água. Conversando e estudando sobre esse assunto, eu vi uma coisa muito interessante. As árvores predominantes ali naquele local é conhecido como acácia. Essas árvores ela se encontra em vários locais do mundo, na Ásia principalmente. E uma outra coisa é que tem centenas, tem várias espécies, né, da família das acácias, né? Ela tem vários tipos de acácia. Uma das muito conhecidas que nós temos aqui na nossa região e também no Nordeste é uma que a gente conhece como moringa. Essa árvore ela é incrível, porque ela tem um poder, né? As sementes delas têm um poder de purificar a água. Olha que coisa interessante, se você pegar 5 sementes, colocar dentro de um pote com água turva, com água barrenta, ela tem um poder de sedimentar, né? Ela vai deixar abaixo todo aquele barro que estava na água. Então ela purifica
1 litro d'água. E eu estava pensando, é justamente isso que aconteceu lá. Mas eu fico com a seguinte ideia, que Deus ele pode usar a natureza para fazer seus milagres, mas também Ele pode tratar com as pessoas, porque Ele é todo poderoso e Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas olha que coisa, o Antigo Testamento ele é como se fosse um espelho ou uma projeção do Novo Testamento. Ele também nos ensina que a solução para a amargura, para a dor, é justamente o madeiro. A solução hoje para as nossas dores, tristezas, as nossas dificuldades, se encontra no pé da cruz. É em Cristo Jesus, é aos pés da cruz que nós encontramos pureza para a nossa vida. É nos pés da cruz que a gente pode falar com Jesus. Para início de tudo, uma igreja que se preocupa com questões pertinentes à saúde do planeta, entende que seu compromisso com a mordomia extrapola a administração de bens e recursos financeiros. Cuidar do planeta é entender a importância de se preservar os recursos naturais pelas quais a vida humana se sustenta. O tema da preservação da natureza não pode estar apenas na agenda social ou do governo, mas precisa fazer parte da agenda do povo de Deus. Dentre vários assuntos que esse tema abrange, um muito importante norteará a nossa reflexão nesta lição. Trataremos sobre a água, dom de Deus, dom da vida. Fundamento bíblico. O relato da transformação das águas amargas em doce diz respeito às experiências que o povo de Deus vivenciou a caminho da terra prometida. O povo caminhava 3 dias no deserto e, conforme salienta o texto, não acharam água. Êxodo 15, 22. Depois de caminhar mais um pouco, encontraram água que não podia ser consumida, pois era amarga. Isso está lá em Êxodo 15, 23. Então, se apresentou uma característica muito comum do povo, a murmuração, que se apresenta também em outros momentos do livro de Êxodo. Um deles está lá em Êxodo 14, 22, que diz assim: já não tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha que coisa que o povo falou ali para Moisés, né? A murmuração estava presente na vida daquele povo, a ponto de escolher ser escravo do que a passar pelo deserto, do que andar com Deus e ser um povo livre. Isso é comum também nos nossos dias. Somos hoje escravos do pecado, por exemplo. Andar com Deus, andar com Jesus também, a gente precisa também mudar muito. E isso também pode ser amargo para as nossas vidas. Mas Deus é que está no poder e pode fazer maravilhas na nossa vida. Então, a murmuração nesse caso parece fruto de uma postura descompromissada em superar os problemas. Tornou-se mais fácil murmurar do que se apresentar, se engajar para tentar encontrar uma solução para a sede do povo. Deus levantou Moisés como libertador de um povo que vivia numa condição de escravidão. O povo liberto continuava aprisionado no seu comodismo e em seu descompromisso. Preferiu culpar quem trabalhava do que somar esforços. No processo de superação das dificuldades, Moisés, que também deveria estar sedento, já que caminhava junto com o povo, se destacou na forma de lidar com a sede e com a murmuração.
das pessoas. Então Moisés clamou ao Senhor, ouviu o Senhor e agiu como ele ordenou. No versículo 25. A transformação das águas amargas em doce requereu encorajamento por parte de quem estava comprometido em resolver a situação. Na própria natureza, Moisés encontrou resposta para um problema da natureza. Um tronco de árvore foi usado para que o milagre divino se manifestasse de forma explícita. Além da água, boa para matar a sede, o Senhor deu-lhes ali estatutos e uma ordenança. Ali os provou, manifestando-se assim como Deus que sara não só as águas, mas também as pessoas. Palavra que ilumina a vida. Água não potável, escassez de água, não são problemas presentes apenas no contexto histórico e social da Bíblia. São problemas atuais e urgentes. Quando analisamos a quantidade de água do planeta Terra, podemos dizer que ele poderia também se chamar água, já que mais de 70% do planeta é coberto por água. No entanto, apenas 2,8% da água do planeta é potável. Olha que coisa, gente. Segundo a ONU, no seu último relatório sobre a situação da água em 2018, 2,1 bilhão de pessoas no mundo, ou seja, entre 3 em cada 10, não possuem acesso à água potável em casa. No mundo, cerca de 4,5 bilhões de pessoas, 6 em cada 10, não possuem saneamento seguro, aponta o mesmo relatório. Se tínhamos mais águas no passado, a verdade é que agora esse recurso está cada vez mais escasso. A ausência de água potável gerou briga no deserto e muitos conflitos ainda surgem entre os povos por causa deste precioso recurso. Assim como o povo murmurou e transferiu a responsabilidade da resolução da falta de água potável para Moisés, nós podemos nos inclinar a fazer o mesmo, especialmente se não vivemos essa situação em nosso cotidiano. Não é isso que Deus espera de nós. Atitudes mínimas nos ajudam na preservação da água e no todo o restante do meio ambiente. Algumas delas já conhecemos. O uso sábio, racional da água para o banho e as tarefas domésticas, captação de água de chuva para a limpeza geral da casa e do carro, a utilização de baldes ao invés de mangueiras, o conserto dos vazamentos nas tubulações da casa. A preservação da água tem a ver com o fato de regular o consumo, mas também diz respeito às ações para minimizar a poluição das águas. A falta de saneamento, o desmatamento das matas ciliares, isto é, da vegetação existente nas margens dos rios, o despejo de esgoto doméstico e industriais sem tratamento nos rios e mares, entre outros fatores, tem colaborado para a poluição das águas. Uma das coisas que a gente precisa aprender também é que para você ter água, você precisa plantar. As árvores, a mata, ela tem um fator assim importantíssimo. Biólogos e outras pessoas dizem o seguinte: se você quer ter água, você precisa plantar árvores,
porque a árvore ela tem o poder de minimizar o impacto da chuva quando a chuva cai, e aí diminui a erosão no solo, e diminuindo essa erosão, os rios não vão ficar cheios, aterrados, porque se eles ficarem aterrados, você diminui o volume de água daquele rio, e aí termina matando o rio. Então, um dos fatores que a gente precisa para ter água, precisa plantar árvores. Isso também é um ensinamento que a gente precisa estar atento. Deve-se evitar despejar óleos na pia, pois o óleo da cozinha é extremamente poluente. A gente pensa que não é nada, terminou ali de fazer alguma coisa e despejar aquilo. É errado. Medicamentos também não podem ser despejados na pia nem no vaso sanitário. Tem que ser guardado em recipientes e depois dar um destino certo para isso. Essas são ações no âmbito individual, mas também podemos ajudar mais ainda, financiando projetos sociais que colaboram para diminuir a escassez de água para populações carentes e para a população sertaneja, que sofre mais diretamente com a questão da seca. A Igreja Metodista no Nordeste, assim como outras denominações e a diaconia, ONG cristã, tem projetos de construção de cisternas para armazenamento de água. Podemos investir neles e orar também. Obviamente que não nos furtamos de entender que o problema da falta de água potável é também um problema político e global. Parte desse problema tem a ver com o fato de que grandes reservas hídricas têm sido compradas por grandes empresas multinacionais, como o fato de boa parte da água ser utilizada por grandes indústrias da agricultura. Quanto a nós, temos que nos preocupar em volta em candidatos e candidatas que contemplem de forma respeitosa a questão ambiental em suas plataformas políticas. Não adianta murmurar, é preciso conhecer o problema e se dispor, se engajar na busca de solucioná-lo. Com Moisés, aprendemos a recorrer a Deus em oração e agir segundo a sua orientação. Conclusão: a água é um dos bens mais preciosos do planeta. Ela é essencial à vida humana e também das plantas e animais. Cada ação consciente de economia e preservação da qualidade de água é importante e precisa conhecer individualmente, e precisa começar individualmente. Podemos e devemos orar pelas pessoas que vivem em lugares com escassez de água, e talvez seja esse o nosso caso. A murmuração não é uma solução, e a omissão desagrada a Deus. Cabe a nós, individualmente e como igreja, cooperar para que esse bem não falte. Para refletir, meus irmãos, o que você faria para conscientizar sua comunidade? Na sua casa, no seu trabalho ou na sua faculdade, em tantos lugares, a respeito da falta de recursos hídricos e conservação da água. Pense um pouco aí sobre isso. Hoje nós aprendemos sobre vários desses pontos que a gente pode utilizar ou executar na nossa casa
ou na nossa comunidade, ou na nossa igreja. Mas eu queria mais uma vez enfatizar isso. Na hora que você estiver no banho, diminua a água. Existe uma coisa interessante que você pode colocar uma música, e aí, aquela música, quando terminar, é a sua meta. Terminando a música, vai terminar meu banho. Uma outra coisa que você pode também fazer, você pode reutilizar aquela água que você ia jogar fora depois da lavagem da sua roupa. Coloca em baldes ou num balde maior e dá para você lavar o piso, usar para descarga de banheiro e tantas outras coisas. Você também pode pensar em plantar uma árvore. Quando você planta uma árvore, você está plantando vida. Você já ouviu falar num termo chamado rio aéreo? Cada árvore, só para você ter uma ideia, cada árvore pode jogar ao longo de um ano 500 litros de água. Aliás, ao longo de um ano não, por dia, uma árvore pode lançar 500 litros de água na atmosfera. E aí você imagina o seguinte, a mata amazônica, quantos litros d'água é jogado na atmosfera? E aí vem o vento e carrega e leva aquele rio aéreo. Você já pensou nisso? Aquilo ali vai orientar e levar chuvas para outros lugares. Então, vamos pensar sobre isso, meus irmãos. Durante a semana, te desafio a fazer a leitura que está aí, no domingo, Êxodo 15, de 22 a 27, é justamente esse texto que a gente viu. Segunda-feira, Mateus 5, 6. Na terça, Salmo 42, 1 e 2. Quarta-feira, João 4, de 1 a 18. Quinta-feira, Gênesis 1, de 1 a 10. Sexta-feira, Apocalipse 21, de 1 a 6. E no sábado, Provérbios 25, 21 a 25. Vamos ter um momento de oração? Deus, nós queremos te dar graça pelo teu amor infinito sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer por essa casa que é o mundo, onde o Senhor nos colocou. Ó Deus, e muitas vezes erramos, pois nós estamos danificando esse lar. Ó Deus, e nós não temos um outro lugar para morar, a não ser aqui na terra. Por isso, ó Pai, a minha oração é que cada um de nós e todas as pessoas que estejam recebendo essa mensagem, pense nesses pontos, que em vez de estarmos apenas murmurando, que em vez de estarmos apenas reclamando, que possamos, ó Pai, ter a consciência que precisamos tratar e conservar a nossa casa, feita com tanto amor. Ó Deus, o Senhor criou uma natureza tão bela, o Senhor nos deu tantos recursos. Por isso, ó Pai, esteja dando-nos consciência para que possamos cuidar da Tua casa. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça por tudo. Amém. Meus irmãos, essa lição tem essa bibliografia que está aí relacionada aí para vocês verem, se quiser pesquisar. Você é o nosso convidado. A Igreja Metodista aqui em Taguatinga Norte, no endereço da QNG 25, área especial 3, aqui em Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. O nosso CEP é esse aí, 72-130-005. Nós somos a 8ª região eclesiástica. Faça sua oferta e plante uma semente. O nosso banco é o Banco Bradesco, agência 6550, conta corrente 0005716, dígito 9. O nosso CNPJ é 26.266.712/003, dígito 02. Esse CNPJ também é o nosso Pix, se desejar assim fazer uma oferta. Nós estamos agradecidos pelo teu amor sobre nós. Também se inscreva aí no nosso canal
para não perder nenhuma live, nenhum vídeo. É só você se inscrever aí, ativar as notificações no sininho, e aí você vai nos acompanhar durante os domingos. Eu quero te desejar uma boa semana e um bom descanso. Tchau, que o nosso Deus esteja nos abençoando. Amém. Vamos levantar nossas mãos, diga amém. E vamos declarar que não há Deus maior. Aleluia, povo de Deus. Que não há Deus tão grande. Que não há Deus tão grande. Oh, Deus. Aleluia, povo de Deus. Oh, Senhor. Sim, Deus, nós queremos declarar que não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. E não há Deus maior. E não há Deus maior, não. E não há Deus melhor. E não há Deus tão grande. Como quem? Como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Pra quê? E adore ao Senhor.